colegas professores. Meu nome é Marina Ribeiro, sou professora de Geografia aqui no Se Liga na Educação. Na aula de hoje, nós contaremos com a presença da professora Elisa. Olá, Marina. Olá, colegas. Muito bem-vindos a mais uma aula aqui também no Se Liga na Educação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema importantíssimo a nós, professores de Geografia. Vamos trabalhar com espacializando os fenômenos geográficos. Na aula de hoje, nós vamos propor uma abordagem de ensino de Geografia com foco na espacialidade dos fenômenos. E vamos despertar situações que permitam ao professor identificar qualitativamente as habilidades e competências adquiridas pelos estudantes em favor de aprendizagens significativas para o estudo geográfico. Aliás, estamos no começo do ano, né, colegas? Então, é nesse momento que a gente tem que fazer realmente uma defesa da relevância do que é o ensino de geografia e entender com que nível que esses alunos estão trazendo, com que entendimento eles desenvolveram ao longo desses últimos anos, né? É preciso superar, né, professora Elisa, aquele ensino de geografia de decoreba, que o aluno tem que decorar as coisas, que ele não traz para a sua realidade aquilo que está sendo estudado. O ensino de geografia, ele vem se modificando, ele vem se atualizando à nova sociedade, né, aos nossos alunos. Então, nisso, nós trouxemos um trechinho dos pesquisadores, né, Valéria Ascensão e também do Roberto Valadão, que eles dizem: ao ensino de geografia, compete a compreensão da espacialidade dos fenômenos. O que seria isso, professora Elisa? Pois bem, né? Eu e a professora Marina, inclusive, temos essa trajetória em comum de termos participado de um grupo de pesquisa na UFMG, no Instituto de Geociências, com a professora Valéria Roque e o Roberto Valadão, que mencionamos. Então, é muito importante para nós e muito caro essa percepção sobre o que é a espacialização do fenômeno. Essa ideia, ela ficou muito bem desenvolvida na tese de doutorado da professora Patrícia Assis, que ela propôs essa expressão gráfica, que Valéria Roque já traz essa síntese de que desenvolver o raciocínio geográfico envolve localizar, descrever, interpretar. Então, vamos aqui, vou usar amarelo para fazer um contraste. Não, acho que branco fica melhor. Vou amarelo mesmo. Localizar, descrever, interpretar, que nós vamos chamar de tripé metodológico. Essa é a base para a gente desenvolver um olhar, um raciocínio geográfico. A partir do momento que a gente consegue localizar onde estamos, nós também vamos precisar de operar com outras habilidades. A descrição é você fazer, então, o entendimento traduzido em palavras pelos processos encadeados, e a interpretação é esse encadeamento já envolvendo algum fato, alguma situação geográfica. E com isso nós também vamos ter os conceitos estruturadores da geografia, que serão a escala, o espaço, o tempo e os processos. Ou seja, quando falamos da escala, isso a gente vai desenvolver mais nessa aula. Lembrar que a escala não vai ser só aquela do mapa. Nós estamos falando da abrangência, o recorte, qual fato que nós estamos analisando. A gente pode acabar se perdendo na nossa prática, na sala de aula, querendo falar de tudo ao mesmo tempo e o aluno não conseguir compreender qual é a dimensão dos fatos que estão sendo trabalhados. Tendo isso bem claro para você, você consegue trabalhar isso com mais clareza para os seus alunos também. O espaço, né, que é esse objeto de estudo, o espaço geográfico vivido e transformado, em transformação pelas sociedades. O tempo, que é o tempo humano, que vai ser o principal para a gente conseguir interpretar, ao mesmo tempo que o geológico também pode responder questões para nós. E os processos em si, que a gente pode remeter a uma climatologia, um conhecimento de geografia urbana, e com isso os conceitos estruturadores vão ser subsidiados pelos conceitos estruturantes que vão ser remetidos na situação geográfica, no fenômeno que a gente for trabalhar. Né, professora Marina? É complexo, é uma discussão muito nova, mas que nos orienta muito como uma metodologia, um trabalho interessante
para a gente desenvolver um olhar para a geografia com um caminho que não fica tão solto nas ideias, né? Aliás, o objeto de estudo da geografia não é o espaço geográfico? É muito ambicioso a gente querer estudar o espaço. Então, a gente tem que dizer o que é do espaço, quais questões que nós vamos ter, né? E aí a gente volta para localizar, descrever e interpretar, né? Exatamente. E pensando nisso, nós trouxemos algumas indicações de leitura que vão te auxiliar, professor, a compreender melhor o que é essa espacialidade do fenômeno. Trouxemos textos, tá, que estão disponíveis na internet, você consegue baixar ele a partir de PDF e realizar a leitura. Seria a Cartografia Escolar e o Pensamento Geoespacial, Alicerces da Educação Geográfica, do Ronaldo Duarte, né? Por uma geomorfologia socialmente significativa na geografia escolar, uma contribuição a partir de conceitos fundantes da Valéria Ascensão Roque, né, e do Roberto Valadão. Temos também o papel das metodologias ativas no processo de alfabetização científica em geografia, tá? Você consegue o link destes textos que nós estamos recomendando na referência da nossa aula. Muito bem, a gente até mencionou a questão da escala, né? Essa escala de abrangência é para a gente ir para além da ideia do que vai ser o fato em si, o fenômeno, ele vai remeter e nós, professores, vamos fazer as escolhas juntos com os alunos nessa investigação desse trabalho. Por exemplo, o rompimento de uma barragem. A gente pode trabalhar localmente apenas, né? Bento Rodrigues, e você faz um trabalho investigativo, de pesquisa, das fontes. E aí, se você pega a bacia hidrográfica do Rio Doce, você consegue ver até mesmo a escala nacional. Se você quiser a nível global, você quiser ver, por exemplo, o impacto da Vale internacionalmente e como que as leis ambientais começaram a estremecer com relação a essa pressão de mercado, e aí você problematiza de acordo, então, com essa escala de abrangência, que pode ser local, regional, nacional ou global. Lembrando que o nacional a gente colocou como uma regionalização mais específica que a gente trabalha com os alunos também. E para a nossa aula, nós sugerimos, né, algumas dinâmicas que podem ser feitas para trabalhar com a espacialidade do fenômeno. Selecione mapas que tenham a mesma escala de abrangência, né? Então, essa é uma dinâmica para você fazer com seus alunos. Dispõe os alunos em grupo para uma dinâmica de rotação por estações. Rotação, né? Por estações, né? Que nome diferente, né? Bem diferente para uma dinâmica extremamente interessante, professora, né? Os alunos, o que vai acontecer? Você vai separar os alunos em diferentes grupos. Você pode fazer esse trabalho fora da sala de aula, né? Para instigar mais o aluno, para ele compreender também a escola, todo o espaço da escola como um ambiente de aprendizagem, não apenas a sala de aula. Você pode fazer no pátio, na biblioteca, né, até mesmo na quadra. Então, você vai separar os alunos em diferentes grupos e esses mapas selecionados, eles vão girar por estes grupos, por isso a rotação, né? Cada grupinho será uma estação e todos os mapas passarão por todos os grupos. E cada grupo, né, deverá interpretar e tentar identificar qual a abrangência dos mapas representam e deverão socializar suas impressões com a turma. E aqui nós trouxemos, né, no cantinho aqui, porque essa dinâmica, ela está representada no caderno mapa do 7º ano. Nós vamos detalhadinha, com os exemplos, as possibilidades também, né, dentro de uma sequência didática do seu plano de aula que você pode incluir nas suas práticas. Essa dinâmica, né, um exemplo. Na mesa 1, você traz mapas que representam as áreas das cidades, que podem ser de catálogos telefônicos, imagens impressas do Google, da sua cidade, retirada do site Biblioteca do IBGE, de notícias de jornais, de guias turísticos, obtidos em agências ou bancas de revistas. Estes mapas, eles tratarão sobre a escala local.
Na mesa 2, você pode iniciar com mapas de livros de geografia, seja político da Europa, de países membros, parceiros da OTAN, da divisão do continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica, de aspectos físicos da América do Norte, fluxos migratórios, mapa histórico de ocupação de Napoleão, a divisão histórica da Europa Ocidental e Oriental, da antiga Guerra Fria, das sub-regiões do Nordeste do Brasil, né? E esses mapas, eles trarão a escala regional. E essa é mais desafiadora das mesas, né? Como que eles vão conseguir ver similaridade entre a região centro-oeste, sudeste, norte, sul e nordeste do Brasil com relação, por exemplo, à divisão de Europa Oriental-Ocidental na Guerra Fria, né? Ou uma América Latina e uma América Anglo-Saxônica. Na mesa 3, você pode apresentar mapas do território brasileiro com diferentes temáticas, dentre aspectos demográficos, físicos, divisões regionais, vias de transporte e de transmissão. Seria aí a escala nacional. E na mesa 4, o globo escolar, entre outros mapas temáticos que representam um planisfério, seja de zonas de estabilidade tectônica, zonas climáticas, mapas da OMS, da dispersão do Covid-19, tema super atual, né? Dados socioeconômicos globais, mapas de anamorfose, os meninos adoram trabalhar mapas de anamorfose e inclusive, né, professora Elisa, não sei se você teve contato com a prova do Coltec desse ano. Ainda não. Caiu uma questão com mapa de anamorfose. A de 2022, você fala? Isso, a de 2022 teve uma questão com mapa de anamorfose, né? Muitos alunos desconhecem esse mapa de acordo com a sua... Porque é algo estranho, né? Mas é um dado que você bate o olho, você compreende onde tem mais inchaço daquela informação, daquela área deformada, mas a gente tem a informação de que aquilo matematicamente, quantitativamente está demonstrado no mapa, né? Sim, e o nosso trabalho, sendo um trabalho destinado, né, à educação pública, por quê? Porque a educação mineira, ela é uma educação pública. O Coltec é uma instituição pública federal, né? Então, é importante para nós professores que a gente prepare, né, os nossos alunos para conseguir vagas nesses tipos de instituições. E essas linguagens, né, elas vão aparecer nesses processos, né? Inclusive nas provas nacionais também de avaliação, porque estão nas nossas habilidades da geografia, como uma linguagem cartográfica. E uma questão também que a gente pode destacar, olha só que interessante, a zona de instabilidade tectônica, esse mapa normalmente coloca uma perspectiva que não é eurocêntrica. Né? Então, já que essa atividade é uma oportunidade de você identificar, como que se fala, qualitativamente a discussão dos alunos, vão despertar o nível que esses alunos estão trazendo. O estranhamento, o contato com esse mapa, que vai ser a sinalização para você entender o que esses alunos estão trazendo de conhecimento prévio das suas vivências de aulas de geografia e mesmo de conhecimento de vida mesmo. Exatamente. E os fenômenos, né, possíveis de serem abordados nessa dinâmica. Você pode, professor, trabalhar com a globalização, pode trabalhar a pandemia de Covid-19, a ocorrência, né, de terremotos, de chuvas de granizo. Que é um fenômeno bem local, né? Exatamente. Né, as greves de ônibus também, né, discutir também a questão da rede de transporte. Não apenas as greves de ônibus, como também as greves de caminhoneiros, né? Do metrô, né? O grande impacto que tem na vida, né? A gente pensa nessa questão da espacialidade do fenômeno, o aluno, ele conseguir se inserir naquele meio ali e ver a partir da sua visão também, né, professora? Criar uma criticidade ao perceber que a passagem ficando mais cara e as pessoas desempregadas, como elas vão se deslocar das suas casas para procurar emprego se custa mais de R$9 para sair de casa, ir e voltar, né? São problematizações que a gente já começa a trazer para o aluno a partir de perguntas, questionamentos que a gente faz e eles vão mesmo percebendo e trazendo as respostas juntos, né? Por que a passagem é cara? Por que às vezes você não consegue ônibus que leve diretamente de bairros periféricos para bairros mais nobres? A questão da ocupação da cidade é muito rica a aula, né? Ela parte do mapa, mas você consegue trabalhar uma infinidade de temáticas junto com seus alunos. Com notícias de jornal, comparando
como é feito em outros países também, para a gente perceber que a nossa referência não vai ser só nacional, né? E aí as escalas, como a gente diz, é de acordo com a sua sequência didática, o seu planejamento, você vai delimitar qual recorte você quer trabalhar com eles. A manifestação cultural na comunidade é muito importante a gente trabalhar com a realidade do aluno, com a sua comunidade, com o que está ali em volta dele, né? E a partir dela ir crescendo também, né? E analisando em diferentes escalas. E também os desastres ambientais urbanos. É muito bom de trabalhar, é uma temática, né, que nós sabemos assim, que atrai bastante os alunos. E que para um começo de ano já é um despertar para você mostrar, olha só, a geografia está falando da sua vida, é muito próximo, faz muito sentido. É instigante, né? É. Nós trouxemos aqui, então, algumas indicações, né, que estão disponíveis no site do Estude em Casa para você, professor. São produções, né, da Secretaria de Educação, que nós trouxemos, então, para vocês. O Jornal Lupa, né, o Jornal Lupa, ele pode ser trabalhado, né, em todas as disciplinas, inclusive na que nos interessa agora, no momento, que é a geografia. E nós deixamos aqui um QR Code para você acessar, né, esse jornal Lupa, que tem várias edições, tá? Indicações de leitura que nós trouxemos do jornal Lupa para você trabalhar a espacialidade do fenômeno de acordo com as escalas geográficas. E que pode também ser trabalhado com outras áreas, como português, ciências. Isso. No caderno 3, o que são rios voadores, como se formam e qual a sua importância? Tá lá na página 2 do caderno Lupa. Já no caderno 3, está falando sobre Taiwan. Estados Unidos e China pedem para entrar em guerra pela ilha? Na página 8. Podem, né? Podem. No caderno 5, nós temos a moda do cigarro eletrônico. Observe, né, gente, como são temas atuais e que trazem, né, a atenção do estudante. E que pode ser trabalhado numa linguagem que o aluno vai se identificar, não é tão jornalístico, distante deles, né? Exatamente, né, o que é interessante. No caderno 8, o Brasil terá a primeira vila para nômades digitais da América do Sul. E vai ser uma praia lindíssima, na página 4. Já no caderno 9, quem não votou na última eleição, pode votar nessa? A resposta para essa e outras perguntas mais buscadas, na página 6. E o caderno 11 do jornal Lupa, que fala sobre as 7 curiosidades da Copa do Mundo de 2022, na página 13. Uma coisa que, para a gente orientar a nossa prática também, é voltar à metodologia da espacialização de fenômenos geográficos, também relacionando os verbos de comando, que a gente pode trazer da psicologia, da pedagogia, que é a taxonomia de Bloom. E essa síntese também feita pela pesquisadora Patrícia Assis, ela vai trazer esse esquema em que o conhecimento é a base do processo cognitivo e que à medida que o aluno consegue dominar as habilidades mentais, ele pode passar para a compreensão, a aplicação, a análise, síntese, avaliação. Você, como professor, se instrumentalizando com a taxonomia de Bloom, ao desenvolver suas atividades, seus planos de aula, até mesmo suas avaliações, elas vão ficar com uma metodologia mais direcionada, mais consciente do que você espera ter com seu aluno, desenvolver com seu aluno. Por exemplo, se você tem Por exemplo, você tem a habilidade para desenvolver naquele bimestre, essa habilidade, identificar e analisar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e dos processos de industrialização. E aí você pensa, quais fenômenos vão poder ilustrar e elucidar esse aluno para ele começar a se identificar dentro desse contexto? Ou elaborar modelos
tridimensionais, maquetes, blocos de diagramas, representação do relevo, perfis topográficos de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. Olha as representações sempre aparecendo em todos os anos da geografia, do ensino fundamental também. Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zonas de risco. Essas habilidades, junto com as situações que nós exemplificamos, já mostram, então, um critério, uma forma de você planejar com coerência com o que a própria BNCC e também a nosso currículo de Minas Gerais vai sugerir, né? E, com isso, a partir do momento que você consegue conquistar essas habilidades, você também já está passando também esse aluno para outras etapas, que às vezes um professor, uma avaliação vai basear uma questão em uma habilidade e esse aluno não vai estar literalmente ligado à habilidade, ele vai realmente ter uma competência, uma habilidade, uma apropriação desse conhecimento, que a Zubel vai chamar de aprendizagem significativa. E esse também é uma ótima forma, tá, de você, professor, conseguir ali nivelar a sua turma, né? Saber o nível de aprendizagem que está os seus alunos e de onde vai partir o seu trabalho. Inicialmente, né, falando espacialidade dos fenômenos, a quem já teve uma formação mais antiga, pode parecer algo um pouco complicado, mas não, depois que você entende, né, que você vê o sentido neste trabalho, fica muito mais fácil. A sua aula ela vai ficar mais dinâmica, os seus alunos eles vão participar mais, né? E o ensino de geografia ele vai ter mais sentido. A gente quer uma geografia, um ensino de geografia que tenha sentido para o aluno, né? Isso e mesmo. Nós trouxemos aqui, né, o caderno mapa do 7º ano, onde está baseada a nossa dinâmica, tá? Nós trouxemos então um QR Code, você já vai direto para a dinâmica, para poder estudar e trabalhar com seus alunos, né? Fique livre também para modificar, adaptar da melhor forma que atenda. Na aula de hoje, então, nós aprendemos a propor uma abordagem do ensino de geografia com foco na espacialidade dos fenômenos e a demonstrar situações que permitem o professor identificar qualitativamente as habilidades e competências adquiridas pelos estudantes em favor da aprendizagem significativa para o estudo geográfico. As referências na nossa aula de hoje e muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Tchauzinho, obrigada. Tchau, tchau.